Ok, bom dia a todos, sejam bem-vindos aqui à nossa live. A intenção dessa live hoje é com os meus alunos da pós-graduação em gestão comercial, MBA em gestão comercial e inteligência de mercado. A nossa aula é sobre liderança, gestão e desempenho de alta performance, Então, o meu desafio aqui é estar trazendo para eles como funciona a liderança, e eu começo a aula pelo inverso, comecei a aula já com eles desde 7h30 da manhã, mostrando o que não é liderança, a partir do livro Mitos da Liderança, recém-lançado, um livro muito bom, indico a todos, quem tiver curiosidade sobre liderança, leia o livro Mitos sobre Liderança, pode colocar no Google aí, muito bom, muito interessante, porque ele mostra que várias coisas que a gente acreditava ser real, na verdade é um mito, tá bom? E um dos mitos mais antigos sobre liderança é de que liderança é uma coisa nata, liderança é um indivíduo que tem o dom para aquilo. Vou fazer um resuminho aqui para vocês, antes que meus alunos entrem, que eu passei uma atividade para eles, que eles vão trazer aqui online, ao vivo. Um dos grandes mitos que perdura até hoje, entenda que o mito tem a mesma função dos ditados populares, que é o controle ideológico frente a uma cultura. Tá bom? Os mitos eles tendem a trazer então uma forma de controle, uma forma de cerceamento, de questionamento da realidade. E o mito é muito importante, porque uma vez que o mito é criado, você já não precisa mais reforçá-lo. A própria realidade vai fazer com que ele se ponha enquanto uma opção. Então, o mito mais antigo que nós temos sobre liderança é de que a liderança é algo nato, que é um dom. É mentira. E é o primeiro mito que o livro vem derrubar. Esse é um mito que eu sempre falo nas minhas aulas e coloco, que é um mito criado principalmente pela igreja. Não vamos questionar aqui qual religião, mas para que não se questione, então, o poder dado ao clero e à nobreza, e assim o indivíduo aceite a desgraça que é a sua vida, a miséria, e não questione, então, a mudança de castas, mudança de classe social. Então, essa questão de liderança é um dom, é uma mentira, é para poder controlar você, e para que você aceite essa vida miserável que você tem, e que Deus, então, é muito bonzinho com outra pessoa que dá a competência para ele, mas não dá competência para você. É uma percepção até de um Deus maquiavélico, que controla, manipula, pune alguns, enquanto karma, e outros são agraciados por dons a qual outras pessoas não têm. Não existe isso, tá bom? A teoria psicológica de vários autores, principalmente Piaget, traz aí o derrubar desse mito, isso eu já estou pegando as teorias clássicas, que a única competência que o ser humano tem é poder desenvolver toda e qualquer competência. A única habilidade que o ser humano tem é poder desenvolver toda e qualquer habilidade, desde que ele queira e as condições postas para o desenvolvimento dessa habilidade e competência estejam presentes. Então, a questão de líder nato é uma falácia, é uma mentira implantada ideologicamente por um grupo dominante, para que assim não se questionem quem chega à liderança, porque aí você acha que aquele padre está lá, aquele pastor, aquele pai de santo está lá, porque aquilo foi um dom divino, Então, é uma ideia de controle social. Esse é o primeiro mito que nós trouxemos. Segundo mito é que só é líder quem tem cargo de chefia. Isso é uma grande mentira também, porque a liderança ela não é hierárquica, ela não é de cima para baixo. Você vai ter, a maior parte das empresas no Brasil são familiares, e você tem pessoas aí em cargo de liderança que não são líderes, eles são chefes, porque o poder foi dado a ele por ser filho do dono, por ser parente do dono, por ser esposa do dono, por ser amante do dono, porém a pessoa não é um líder em si. No máximo que ela consegue ser é uma chefia. A liderança é algo conquistado, a liderança é algo a ser desenvolvido, tá bom? Não é algo que você pode falar assim, eu vou aqui dar a unção da minha água divina, tá bom? E a partir desse momento, pela minha água banhada nos montes Sião, dos Alpes suíços, não sei de onde, agora você vai se tornar líder. Não, não funciona assim. A liderança é uma competência desenvolvida.
Outro mito que eu trouxe para eles é que os líderes não erram. Grande falácia. Mentira. Um líder vai errar e vai errar várias vezes. Eu, enquanto gestor de pessoas, eu errei muitas vezes, falhei muitas vezes, respondi processos trabalhistas a qual eu estava errado e tive que criar uma mediação e uma negociação, porque quando você é gestor, você é corresponsável, então, pelo processo, então é um risco muito grande. Então, é um mito muito grande, não existe esse líder que não vai errar. E, na verdade, às vezes o erro dele pode gerar um aprendizado muito importante. Essa é a diferença do líder para o chefe. Porque o erro, quando o indivíduo é chefe, né, ele tem um cargo conquistado apenas pelo poder e pelo controle, quando ocorre o erro, ele vai culpabilizar as pessoas, vai buscar culpados, vai terceirizar a culpa, né, vai compartilhar essa culpa e os seus baba-ovo vão aceitar. E um líder não, um líder ele assume a responsabilidade, assume o erro e esse erro serve como forma de aprendizagem, tá bom? Eu vou colocar só os 10 mitos sobre liderança, porque foi o que nós já discutimos, porque aí tem uma atividade a que meus alunos da pós-graduação vão trazer, tá bom? O mito tem que ser carrasco ou bonzinho. Não, não existe essa questão de ser bonzinho ou carrasco. Na verdade, o líder tem que equilibrar o seu temperamento, sabendo o momento em que ele deve ser bom e o momento em que deve ser ruim, tá bom? Eu dei o exemplo ainda, comparei um pai. Apesar de ser pai e amar meus filhos, eu não posso ser bonzinho o tempo todo e também não posso ser carrasco o tempo todo. Eu preciso intermediar um momento em que eu tenho que deixá-lo de castigo, em que eu tenho que colocar de joelho, tenho que dar uma palmadinha, e um momento que eu tenho que brincar com ele, divertir, deitar, rolar na grama, entendeu? Então, eu tenho que intermediar o meu papel, porque senão eu perco o viés de ser pai. Eu não consigo construir, então, os resultados positivos que a paternidade deve construir no outro. E um líder não é diferente. Um líder, então, ele deve saber o momento de dosar padrões comportamentais. E o quinto mito é que o líder é uma pessoa extrovertida. Esse eu acho muito engraçado porque a sociedade capitalista ela favorece o perfil extrovertida, da pessoa extrovertida. Todos os papéis no capitalismo são voltados para a pessoa extrovertida. Lembrando que, vamos definir o que é extroversão e introversão. Introversão são tipologias estudada principalmente por Jung, tá bom? Da psicologia analítica, a qual extroversão e introversão são tipos energéticos, modo de você se apresentar no mundo. O extrovertido é aquele indivíduo que não tem filtro entre a cabeça e a boca, tá bom? Ele fala, depois ele pensa no que ele falou, ele é impulsivo, ele gosta de contato social. Eu sempre digo que um lanche ali já vira uma rave para o extrovertido. O introvertido não, ele é mais analítico, mais cuidadoso, ele sempre pensa muito antes de falar, o seu prazer é estar em contato com o seu mundo interno, ele é muito mais introspectivo, a sua diversão, o seu entretenimento é no máximo com uma ou duas pessoas, sua família, seus filhos, ele já está bom demais. Então, a cultura capitalista ela vai desenvolver competências extrovertidas em todos. E Jung vai falar que a saúde mental é a busca do equilíbrio. Você conseguir equilibrar entre extroversão e introversão. Tá bom? Então, o introvertido na sociedade capitalista, ele vai conseguir sucesso a partir do momento que ele consegue equilibrar isso e ter um padrão comportamental tal como o extrovertido. Ele consegue ser comunicativo, ele consegue passar as suas ideias, só que ele é muito mais analítico que o extrovertido. Na verdade, a maior parte dos líderes em cargo de gestão, eles são introvertidos com um equilíbrio muito bom, tendo boa capacidade de comunicação, boa capacidade analítica, não são extrovertidos. Extrovertido acaba se tornando fanfarrão, o falastrão ali da equipe. Entendeu? Então, o introvertido, quando ele desenvolve suas competências psicológicas, intelectuais e emocionais, ele se torna um líder muito melhor do que o extrovertido. Então, esse mito que todo líder é extrovertido foi pregado. Por quê? Porque a sociedade capitalista ele cobra de todos os papéis sociais do mundo do trabalho que o indivíduo seja extrovertido, tá bom? Mas não é. Na verdade, os melhores líderes e os mais práticos e os que mais desenvolveram sucessos são líderes introvertidos. O líder sabe falar bem. Falar é uma competência muito boa, muito interessante, mas só isso não compete, tá bom? Ou não legitima o poder de liderança. Tá bom? A fala é uma capacidade cognitiva que facilita várias coisas.
tá bom? Mas ela não legitima líderes. Você vai ter líderes que não vai precisar falar nada, tá bom? Porque ele vai conseguir resolver a situação conflitiva e as pessoas vão apoiá-lo. Então, mas é uma competência interessante. O bom líder elogia em público e corrige em particular. Também outro mito. É muito bom para a questão das relações amorosas, para questões das relações de amizade. Para um líder, não. Porque muitas vezes um líder vai ter que dar uma punição, vai ter que dar uma advertência em público, porque a punição vai servir muito mais como modelo do que para o próprio indivíduo que está sendo punido. E o elogio, alguns elogios não vão poder ser dados em público, ainda mais hoje no momento delicado de extremismo, pode ser tomado como uma forma de assédio moral. Entendeu? Então, não quer dizer isso, elogio em público e crítica no privado. Não. Um líder vai saber o momento correto, e até mesmo porque a punição ela serve como modelo, como eu já questionei aqui em outras disciplinas, não vou me ater a essa questão. O líder é aquele que tem servidores. Não, o líder é aquele que serve. Tá bom? O líder não se preocupa, um líder não tem baba-ovo, tá bom? O líder não tem puxa-saco, ele não gosta disso. Porque o puxa-saco é o mesmo que vai puxar o tapete dele. Tá bom? O líder ele tem que saber, né, que ele estar a posição de liderança é um estado, não é uma condição. A pessoa que é líder consegue compreender que a liderança, então, é momentânea, ela é situacional. Ele está líder, ele não é líder. Tudo bem? Ninguém é líder. Nós estamos naquela posição de liderança porque o grupo me legitimou. Se não me legitimar, eu posso ter a quantidade de título que for, posso ter o tanto de experiência que for. Mas se eu não chegar a conquistar a equipe, respeitar a cultura, a equipe vai me derrubar. Então, liderança é algo hoje construído, desenvolvido e precisa ser legitimado pelo grupo, que é o chamado liderança situacional. Aí me perguntaram aqui, mas as lideranças, os tipos de lideranças, né? Liderança democrática, autocrática, laissez-faire, devota. Pessoal, isso aí são teorias tipológicas para criar modelos, padrões, porque assim você tem modelos estilizados a qual você consegue controlar. Essas teorias já caiu por terra, não tem comprovação nenhuma. A comprovação que tem é dos estilos estereotipados, que você pode ser todos. Depende do momento e do conflito que você precisa exigir. Hoje a teoria que é aceita, que é comprovada cientificamente, é a teoria do líder contingencial ou líder situacional. Entendeu? O nono mito é: o líder deve ser amigo dos colaboradores. Eu sempre digo que isso é uma falácia muito grande. Tá bom? Eu afirmo para vocês, eu sou coordenador do curso de Psicologia em Brasília, né, e eu tenho vários professores. E eu tenho certeza que dentro daqueles professores tem muita gente querendo meu cargo de coordenação. Porque um líder ele tem que ter consciência de que aquele cargo é momentâneo e que as pessoas estão querendo o cargo dele, a visibilidade dele, o salário dele. Entendeu? Então eu não tenho que tomar os meus liderados como amigos, muito pelo contrário. Tá bom? Eu tenho que tomar eles como concorrentes e ter eles do meu lado e muito bem alinhado. Se você tem um funcionário na sua equipe, você é líder, que ele alcança as metas, ele faz toda a padronização do seu trabalho, ele às vezes passa por cima de você, mas com resultado, e isso não gera crítica, beleza, vou te avisar, você está perdendo seu emprego. Se você sai de férias e fica um mês e a empresa não te liga, como eu dei o exemplo para meus alunos, você já é um líder que está perdendo o seu cargo, alguém está tomando, e provavelmente alguém que você chama de amigo que você tem na sua equipe. Tá bom? Então, é essa a realidade. Quem está em cargo de liderança tem que saber que ele não tem amigo, ele tem sim pessoas concorrentes e que vão ali entrar em conflito com ele para poder mostrar a incompetência em algum ponto e tomar a liderança dele. Então, ele deve ter consciência disso e tomar cuidado. O 10º mito, que eu acho muito gostoso e interessante, é que existe uma receita para liderança efetiva. Existe um modelo padrão. Faz com tal coach, tá bom? Porque o coach vai desenvolver você e você vai conseguir ser um líder em qualquer organização. Mentira, tá bom? Mesmo que o seu coach seja o Padre Quevedo ou o Papa Nosso, tá bom? Ele não vai te levar a uma liderança multifatorial em todos os setores.
tá bom? Não existe uma receita, não existe uma fórmula, não existe uma regra geral para o líder. Muito pelo contrário. Existe lideranças situacionais. Momentos em que você vai precisar de um líder autocrático, momentos que você vai precisar de um líder democrático. Vou pegar as teorias tipológicas, né, que mais aparecem nos livros de administração, né, gestão de pessoas e tantos outros aí, para você entender. Por quê? Dependendo do momento da empresa, momento de fusão, nós estamos entrando numa crise mundial. Aí uma empresa X junta com Y. Esse momento de fusão, eu não posso colocar um líder laissez-faire ou um líder democrático. Eu tenho que colocar um líder autocrático, que mostra o que tem que ser feito. Tá bom? Então, isso é mito, não existe. E vários outros mitos que eu citei, e que foi aqui que eu parei, aqui agora que eu vou pedir a participação dos meus alunos para a atividade, que vai valer uma notinha boa para eles, né? Se eles participarem. Vários outros mitos, que os líderes são visionários. Mentira. O que é um líder visionário? Que vê uma perspectiva de futuro, uma perspectiva de crescimento, que vê uma possibilidade sempre de ascensão. Não, tem líderes que são só para aquela situação e não serve para mais nada. Ele só quer resolver aquele conflito, só serve para aquilo e não vai servir para mais nada. Ele não vai levar a organização a um patamar mais alto. Líderes são carismáticos e inspiradores. Nem sempre você vai ter líderes que são um pouco carismáticos e não inspira de jeito nenhum. Se você pegar a figura de Hitler, de Mussolini, outros líderes aí religiosos, que eu não vou citar não para não entrar em confronto, não é nem um pouco carismático. Você olha para o indivíduo, tem medo de ser assaltado, entendeu? Mas é um líder religioso que as pessoas seguem. Os líderes são honestos, em hipótese alguma, né? A liderança ela nem sempre vai casar com honestidade. Dependendo a situação, o indivíduo vai ter que ludibriar todos os seus colaboradores, porque eles vão alcançar uma meta a qual eu mesmo vou ter que desligá-los. Então eu pego e falo para você, vista a camisa da minha empresa, mas eu sei que amanhã eu vou te demitir. Entendeu? Isso não é honestidade. Isso aí chega a ser maquiavélico. Então nem sempre o líder vai poder ser honesto. Tá bom? Aí o funcionário chega para mim, vai ter corte pessoal, eu sabendo que eu estou com uma lista aqui de 100 pessoas para ser demitido, eu não vou poder falar para ele. Primeiro eu tenho que ver quem é que vai ser, quais vão ser os critérios, vão ser pessoais, vão ser profissionais. A maior parte das empresas familiares, os critérios para demissão não é profissional, é totalmente pessoal. Então, isso ocorre de forma inconsciente, gente. As pessoas nem percebem, eu vou escolher Joãozinho aqui porque acredito que seja melhor. Não. É mais por um critério, por um feeling de afinidade, de afetividade na empresa familiar. Infelizmente, a empresa familiar funciona pela dinâmica afetiva de proximidade com o poder. Os líderes são corajosos. Os líderes conseguem estimular a coragem no outro. Eles mesmos não precisam ter. Né? Líder é uma pessoa mais esperta do pedaço, a Lady Gerson, que sempre passa todo mundo para trás, aquele carioca falastrão. Não. Esse também não legitima e nem transforma o indivíduo numa competência de liderança. Aqui eu trouxe alguns exemplos do livro, né? Mitos da Liderança, que é um livro ótimo, aconselho a todos, para vocês entenderem o contexto da aula, o que foi discutido. A gente falou de cada quesito comportamental, de cada detalhe desses mitos, e agora eu pedi para os meus alunos, então, colocar dentro desses mitos que foram construídos em cima de uma ideologia de domínio, de não questionamento do poder, para que me trouxessem, então, de que forma de que essa liderança ocorre. Qual a forma correta e por que ela ocorre e como que a gente vai fazer então para desenvolver líder, para poder superar esses mitos. Então agora eu peço para que meus alunos comecem a trazer aí exemplos e indagações sobre. Preparar o fígado, né? Que hoje tem live, né? Nunca pensei que aconteceria isso com o mundo, né? Nosso entretenimento ficar preso, né, as lives possíveis da vida, não mais há uma possibilidade de poder ir e vir a qualquer lugar, seja um vírus conseguir parar o mundo. Isso é muito interessante, né? Vários líderes pelo mundo e ninguém conseguiu prever isso. Podem, meus alunos então da pós-graduação, por favor, escrever aí nos comentários dúvidas, exemplos da questão a qual eu mandei para vocês. O que fazer então para desenvolver o líder, qual a forma. Quem quiser participar também, não só meus alunos, pode trazer que eu vou confrontar aqui, já corrigir e ver o que tem ainda de mito nessa percepção, porque eu tenho certeza que várias das formas que você pensa que pode desenvolver um líder está alicerçada nesses mitos.
sociais, esses mitos sobre liderança. Entenda que o mito ele tem um poder, então, de cristalizar uma ideia e talvez criar uma ideia fantasiosa no indivíduo e na sociedade como um todo. Através da motivação remunerada eu posso criar um líder? Não. Você pode ter líder em ONG, em ONG, sem nenhuma perspectiva financeira. Então, só remuneração não determina a capacidade de liderança. Tá bom? Você tem pessoas que estão em empresa X, não mais pela remuneração, mas sim pelo que ela construiu na sua história, entendeu? Pelo papel, pela identidade profissional que ele desenvolveu. Entendeu? Então, só remuneração não determina a capacidade de desenvolver um líder, muito pelo contrário. Desperta o interesse de todas as pessoas e às vezes não chega nenhum líder que venha para esse cargo. Na verdade, você tem um apagão de liderança no Brasil por uma questão cultural. Bom, porque as nossas formações acadêmicas de ensino fundamental, médio, não desenvolvem as competências necessárias para a liderança, muito pelo contrário. Uma vez que as nossas formações acadêmicas, ela favorece a nossa formação de inteligência convergente. O que é inteligência convergente? É uma forma única de resolver os problemas, tá bom? Então você desenvolve acúmulo de conhecimento só. Você não desenvolve competência de liderança, você não desenvolve competência criativa de resolução de conflitos. Então o que faz a diferença para um líder é muito mais o pensamento divergente, procurar respostas alternativas para problemas rotineiros, tá bom? Do que acúmulo de capital, acúmulo de capital intelectual. Né? O que é isso? Às vezes eu tenho 10 diplomas de MBA, mestrado, doutorado, mas eu não sei liderar pessoas, não sei passar conhecimento, não sei resolver problema. Uma barata que me pula em casa, eu saio correndo, não sei resolver. Tá bom? No meu trabalho, um relatório que chega pedindo uma formatação diferente, eu já sofro. Ou seja, então eu tenho um capital intelectual muito grande, porém eu não tenho um capital de pensamento divergente, criativo, de resolução de conflitos. E aí eu não formo líderes. A nossa escolarização, né, desde o ensino fundamental até o doutorado, não forma líderes. Forma replicadores de conhecimentos repetitivos. Deixar bem claro isso. Então, por isso que na nossa cultura, a gente tem apagão de mão de obra de liderança. Desde o encarregado da construção civil, lá o chapa, tá bom? Alguém para liderar os armadores lá, para liderar os auxiliares serviços gerais. Você não tem líder para isso, porque a competência para isso, ela precisa ser desenvolvida e a maior parte não desenvolve, fica só acumulando conhecimento, sabe colocar o azulejo, sabe fazer um bom reboco, mas não sabe liderar, né, intermediar, ter empatia, resolver conflitos que estão postos. Isso desde lá até a cargos de diretores. Primeiramente, muitas das coisas que acreditava, né, que eram características de liderança foram caindo por terra. Sim, esse livro, Os Mitos da Liderança, ele tem esse papel de derrubar, então, o que as pessoas foram levadas a pensar sobre liderança. E por que foram levadas assim? Porque, assim, a partir do momento que você cria uma representação mental distorcida socialmente do que é liderança, as pessoas não questionam. Não questionam o tipo de educação que tem, que não favorece o desenvolvimento de liderança. Não questiona quem está na liderança. Não questiona aquele líder que é impositivo, né, que foi colocado goela abaixo. Tá bom? Então, a representação mental ela é criada de forma a distorcer a percepção e a controlar o ideário imaginário social, que Jung vai chamar, né, de inconsciente coletivo. Aí as pessoas pegam e aceitam tudo que vem. Primeiramente, para ser um bom líder, devemos conhecer nossa equipe, entender e saber desenvolver capacidade ou dificuldade de cada um. Sim, isso aí que você colocou, Camila, é a questão empática. Ou seja, a primeira característica que um líder tem que aprender a desenvolver, e isso você começa lá desde a infância, é desenvolver na criança a capacidade empática, capacidade de compreender o mundo perceptivo e emocional da outra pessoa e assim se colocar no lugar dele para poder, então, né, tentar buscar junto com ele mudanças que possam levar a melhoras comportamentais. Entenda que eu coloquei buscar junto com ele. Um líder nunca vai poder impor uma mudança comportamental. Só para vocês terem ideia, se eu tiver um funcionário disciplinado, que chega no horário, que respeita a hierarquia,
que entrega resultados, tá bom? Só que o único probleminha que ele tem é que ele tem uma dificuldade de aprendizagem, demora mais que os outros. Então ele não alcança a meta muito bem. E eu tenho outro funcionário que ele entrega metas, ele bate todos os resultados que eu coloco, só que ele tem um probleminha. Não respeita a hierarquia, é indisciplinado, não chega em horário, falta, né, em dias pós-feriado ou antes feriado, tem problemas comportamentais. Qual que é o melhor funcionário para me ficar? Eu não posso ficar com os dois. Bem, simples. Conhecimento técnico você consegue treinar e você consegue então uma alteração de performance em média de 3 a 6 meses. Tá bom? Em quesitos técnicos. Ou seja, o indivíduo não está vendendo bem, eu posso treinar ele e de 3 a 6 meses ele vai melhorar a sua performance. Ok. Quesitos comportamentais, não adianta eu tentar mudar se o indivíduo não quiser. Eu posso falar assim, meu filho, faça terapia, faz treinamento, faz curso EAD, posso pagar para ele. Se ele não quiser, a questão motivacional, ele não vai fazer. Entenda que motivação é energia intrínseca, só depende do indivíduo. Se ele não quiser, não vai ocorrer mudança. Então, na hora que eu digo compreender o outro e levar junto com ele a uma percepção de mudança e ele querer mudar, aí eu estou entendendo que realmente o líder tem essa função e assim ele está sendo um bom líder, está desenvolvendo uma competência importante. Camila, se a equipe for muito grande, ok. Líderes de equipe muito grandes, gestores de equipe muito grande, né, de 100, 200, 300 pessoas, ele pode ser um líder, ele vai ser um líder, vai ser um gestor, todavia ele vai ter replicadores dessa gestão. Ele vai ter companheiros, mesmo funcionários, sem cargo de liderança, que vai legitimar, tá bom? Vai legitimar os comandos, as padronizações comportamentais desse líder. Então eu diria que é a questão de você compartilhar, tá bom? O processo de gestão. Independe do tamanho da sua equipe. Vamos pegar uma igreja universal. E eu estou falando isso porque eu dou palestra para a igreja universal, para os pastores. Tá bom? Isso desde lá de 2009, que o pastor Edson, falecido, grande amigo e ex-aluno, tá bom? Me chamou e me convidou. Hoje eu dou treinamento para eles na parte psicológica. E um líder de um núcleo, por exemplo, ele pode ter 10 pastores, 20 pastores, 100 pastores. Bom, aí como é que faz para ele controlar tudo isso? Ele apenas precisa de pessoas que repliquem a sua gestão e legitime ela. Entendeu? Acredito que é necessário ter flexibilidade, inovação, foco nas pessoas, inspirar confiança e agir de maneira com a situação. Ótimo, Carol. Tá garantido os pontinhos aí. Trouxe algo do material mesmo, hein? Por quê? A característica mais importante do líder é a flexibilidade, a adaptação. Tá bom? Um líder hoje que não se adapte a mudanças, ele não consegue então inovar, ele não consegue desenvolver o seu pensamento divergente. Um líder que tende a repetir modelos, vamos fazer assim que deu certo, tá bom? Ele está em cima de pensamento convergente. E esse pensamento convergente, hoje, na demanda de globalização, de roubo de ideias, a qual você já não tem garantia nenhuma do futuro, de integração, a qual uma empresa está incorporando outra e de cultura diferente, então você tem que se adaptar mais rápido ainda. Eu realmente preciso então dessas características. Foco nas pessoas, porque eu posso ter o melhor equipamento, posso ter a melhor estrutura tecnológica. Se eu não tiver pessoas para tocar isso de forma adequada, tá bom? Vai falhar. O que faz com que você busque uma empresa X ou Y para te prestar um serviço? São as pessoas. Quantos postos de gasolina tem na sua cidade? Mesmo sendo uma cidade pequena, aí em Porongatu, aí em São Miguel do Araguaia, né, aí em Montevidéu. Acredito que não tem só um ou dois. Deve ter mais. Tá bom? Em Goiânia, que tem vários. Tá bom? Em Brasília, que tem zilhões. O que faz? Preço? Pesa? Pesa. Mas o atendimento é muito... O diferencial, então, das empresas hoje são pessoas. Até porque se você tiver um equipamento, vamos lá, vamos pegar para a sucrocolheira agora, né? Os equipamentos hoje para colheita e tudo são equipamentos carérrimos.
a plantação de soja, você tem equipamento de milhões. Aí você pega e contrata um operador para pagar R$ 2.500 para ele manusear um equipamento de 2 milhões. Se ele estiver insatisfeito e não manusear, né, isso de forma adequada, ele vai quebrar, vai trazer um prejuízo caríssimo. Tá bom? Então, o diferencial das empresas são as pessoas. Então, o foco nas pessoas é o diferencial do líder, sim. Não só em resultados, não só em metas, mas nas pessoas que vão alcançar essas metas. Sim, o líder é totalmente situacional. Camila, equipe grande é desafiador, pois cada um tem sua forma de pensar. Um líder reúne sua equipe e deixa a livre opinião de cada um. Sim, a liderança não é padronização de comportamento, vamos deixar bem claro. Liderança não é padronizar comportamento. Liderança é fazer com que eles ganhem a sua ideia, aceite ela como a ideia deles, incorpore isso no seu superego, tá bom? Incorpore isso no seu aparelho psíquico, ou seja, o funcionário incorpora a ideia que você propôs, a meta que você propôs, o desafio que você propôs e vai tomar para si. Porque ele vai entender, ó, se eu alcançar a meta que o líder propôs, eu vou ganhar também. Tá bom? Porque eu tenho aqui minha participação nos lucros e resultados, eu tenho aqui minha comissão. Entendeu? Então, um líder não é aquele que padroniza comportamento, mas sim aqueles que controla sem precisar apontar o dedo, sem nenhum mecanismo de controle. Entendeu? Ele controla mentalmente as pessoas. Eu não preciso ficar ligando pro Joaquim, que trabalha lá na divisa com Tocantins, lá em Alvorada, fala para ele, ó, você não alcançou a meta esse mês, eu não preciso. Porque se ele é liderado por mim, que estou aqui, né, em Brasília, por exemplo, e eu pego e ele comprou a minha ideia, eu não preciso ligar para ele no dia 20 do mês. Ele já vai saber que ele está abaixo da meta e vai correr atrás para alcançar. Se ocorrer isso, a liderança está ocorrendo de forma adequada, sem precisar padronizar comportamento. Tendo uma liderança situacional e não apenas sendo definida como centralizada, descentralizada ou democrática, pois vai depender do momento do que se pretende fazer. Sim, então a liderança hoje, as teorias mais adequadas é liderança situacional. E detalhe, você pode ter liderança situacional a qual o indivíduo não é líder, mas ele cria a gestão, tá bom? E o líder fica ali com um papel fantasioso e toca o barco. Na hora que passa aquela situação, ele volta. Está ocorrendo aí no nosso país. Quem é que está tocando no nosso país? Ministro da Educação, ministro da Saúde, ministro da Economia. Tá ok? Se eu for um líder esperto, eu não vou atrapalhar. Na hora que o barco passar, eu pego os ganhos, né? E pronto, vamos embora, vida que segue. Então você vai ter um líder, então ele não vai se preocupar em quem vai ganhar os louros, tá bom? O importante é que o resultado seja adequado. Um líder ele não precisa estar remando o tempo todo. Ele vai remar também, mas às vezes ele precisa deixar que outras pessoas, precisa aprender a delegar. Outra competência importantíssima no nosso cotidiano organizacional que o brasileiro não tem. Gente, o brasileiro ele tem um perfil centralizador, desconfiado de todo mundo quando chega no poder. Ele quer tomar todas as decisões, ele não consegue delegar. Ser assertivo, ser imparcial, não emotivo, organizado, ter estratégia, conhecimento do mercado, né? Ter empatia, equilibrado, mostrar a direção bem, né, com clareza. Ótimo, você trouxe várias competências necessárias para o líder. Porém, eu posso ter essas competências e não me tornar líder. Porque às vezes eu nunca me coloco em uma situação conflitiva a qual eu consiga expressar essa competência no momento exato. Às vezes o indivíduo tem todo um padrão comportamental que ele poderia ser líder. Você deve ter essas pessoas na empresa aí, né, que você fala assim, pô, por que esse cara não é gerente? Né? Ele conhece todo o processo, né, lida bem com pessoas, gosta de todo mundo gosta dele, ele tem um processo, ele é equilibrado, nunca perdeu o controle. Por que ele não é líder? Simples. Para que eu possa ser líder, então, não é só ter as competências, eu tenho que buscar o desafio. Não posso ficar esperando ele chegar, porque às vezes a empresa não vai ver que eu tenho aquela competência. Entendeu? Mas está corretíssima as competências necessárias a serem desenvolvidas
para se tornar um líder situacional. Aí detalhe, com essas competências que você colocou, o indivíduo consegue desenvolver então a liderança em várias situações. Ele consegue se colocar em algum momento autoritário, seja um líder autocrático, ele consegue se colocar no momento democrático, ele consegue se adaptar. Entendeu? Acho que cada pessoa nasce para ser algo na vida. Tem pessoas que não nasceu para ser líder. Neto, eu vou discordar de você fielmente, alicerçado em vários autores, Piaget, Vygotsky, Freud, Lacan, Luhmann, Jung, vários cientistas. Porém, lembrando que isso nós estamos falando de ciência, vários conhecimentos da ciência não se tornam de domínio público, que não é de interesse deles, tá bom? Essa ideia sua é uma ideia de controle do clero, principalmente, da igreja, para que você não questione a miséria que é a sua vida e que você olhe assim para algumas pessoas que conseguiram chegar na liderança e ser líder, e fala assim, nossa, ele tem um dom, ele ganhou um presente de Deus. Bem, então seu Deus é muito ruim, tá bom? Seu Deus é um Deus perverso, que dá dom para algumas pessoas e tira da maior parte delas. Tá bom? E permite que esse líder seu, então, explore, use de trabalho escravo, desvie dinheiro, tá bom? Se torne ladrão da população, tire dinheiro da saúde. Então esse Deus seu é muito sacana, não é o meu Deus, não é o Deus que eu sigo. Entendeu? Então essa é uma visão muito controladora e religiosa. Tome cuidado com ela, é uma ideia da Idade Média. Então tome bastante cuidado. Líder não nasce, ele se torna. Então tome muito cuidado com essa ideia. Vamos ler então autores que se contrapõem a essa ideia e justificam muito bem, porque aqui em uma hora não dá para trazer toda a justificativa e como é que foi construído isso. Tá bom? Mas é uma ideia de manipulação social. Vou só dar um exemplo de mito. O Silvio Santos é um mito social. Um camelô que se tornou dono de uma emissora. E de uma emissora que não está nem aí, ele coloca o que ele gosta. Entendeu? E encanta alguns e a maior parte não gosta. A audiência dele ele não liga, desde que ele esteja satisfeito com o processo. Todo camelô vai se tornar um grande empresário? Não. Mas a partir do momento que um se torna de 100 milhões, o mito prevalece. As pessoas não questionam. O capitalismo então está funcionando. Todo mundo está tendo sucesso. Todo camelô está virando um grande empresário. Bem, eu não vejo isso lá na Feira dos Importados não, viu? Diga de passagem. Tem empresários lá que eu conheço desde 2000. A mesma barraquinha, a mesma coisinha, vai no Paraguai e volta, vai em São Paulo e volta, nunca conseguiu construir nada. Porque ele não é nato, porque Deus foi mal com ele, não deu o dom para ele? Não. Por quê? Porque provavelmente ele não se atentou a desenvolver competência necessária, nunca se colocou em situação de conflito, em situação de desafios, tal como o Silvio Santos se colocou, diferente de milhões que não se colocaram, não buscou então uma coisa inovadora, não buscou outra, se conformou. A questão é essa, criou zona de conforto. Na hora que a gente fala zona de conforto, a pessoa pensa que é uma coisa boa. Não, zona de conforto é adaptar à miséria que eu estou. Se eu moro na favela, do lado do esgoto caindo, eu me adapto ali, porque foi onde eu consegui viver. Entendeu? Então aí é a minha zona de conforto, é a miséria da minha vida. Eu acho que é o destino que Deus me deu. Meu Deus, então um dia vai me dar conforto, nem que seja no paraíso depois que eu morrer. Então essa é uma visão de controle social religioso muito maquiavélico. Tome cuidado com isso. Não há uma receita para líder. O melhor tipo de liderança é contingencialmente. Vai depender da circunstância para se definir o que agir e como agir. É contingencial. Correto. Professor, eu penso que um bom líder tem que ter conexão maior com seus liderados, estimular o desenvolvimento individual, pois cada um tem seus pontos fortes e fracos. Concordo em partes. O que ocorre? Se eu, enquanto líder, me preocupo em desenvolver todo mundo da minha equipe, eu estou criando um monte de cobra para me morder e tomar o meu lugar. Então eu tenho que ter cuidado. Eu tenho que ter cuidado, eu devo desenvolver aquilo que a equipe precisa para alcançar o meu resultado. Agora eu também tenho que ter a destreza e a esperteza de não desenvolver o indivíduo para ficar melhor do que eu. Entendeu? Porque entenda, liderança, ninguém é líder. As pessoas estão líder, porque naquele momento o perfil dela responde às demandas conflitivas, contingenciais, sociais, políticas, organizacionais. Então liderança não é um estado.
Eu não, ou seja, não é uma condição humana. Eu sou líder, né? Eu estou líder, é um estado, é situacional. Trabalhar com meritocracia, todo mundo gosta de reconhecimento, ótimo. Você criar meritocracia, que é reforço positivo, que eu sempre falo aqui, e dei aula esses dias sobre behaviorismo e as teorias clássicas. Trabalhar com meritocracia, ou seja, conquistas, formas de se estimular, né, a produtividade, ou seja, forma de motivar a equipe, é o ideal. Ou seja, a flexibilização do salário, ou seja, fazer com que o indivíduo se responsabilize por seu ganho. A partir do momento que você flexibiliza o salário, bom, você vai responsabilizar o indivíduo pelo seu ganho e ele vai controlar isso. Você não mais vai precisar de um ponto eletrônico, tá bom? Você não mais vai precisar de supervisor para aquele indivíduo. Por que que a Herbalife, eu vou citar o nome aqui, é uma das empresas que mesmo em crise, tá bom? E isso na crise de 2008, ela cresceu na crise de 2008, na crise de 2014 ela cresceu de novo e agora não está sendo impacto nenhum. Até porque as pessoas estão em casa e usando aquele placebo, né, achando que vai continuar magra em casa, então fazendo exercício em casa. Ela vai continuar magra não por causa do placebo, mas por causa dos exercícios que ela está fazendo e restrição alimentar. Por que que ela cresceu? Simples. Porque o controle que essas empresas fazem são de flexibilização do salário. Ó, você vai emagrecer, você vai ganhar dinheiro com a minha empresa, desde que você sirva de padrão de modelo, emagreci, pergunte-me como, e desde que você venda. Se você não vender, você não ganhou. E aí a culpa não é a empresa, a culpa é sua. Entendeu? Tanto que a flexibilização é perversa. E detalhe, tanto que essas empresas são perversas. Ela não assina carteira, não tem férias, não tem 13º, não tem horário de trabalho, e a pessoa, nossa, é tranquilo demais trabalhar, eu viajei, ganhei uma viagem de iate para tal lugar, ganhei um cruzeiro, ganhei isso e aquilo. Gente, isso nada mais é do que reforço positivo para controle social. Na verdade, o indivíduo da Herbalife que ganha 3 mil, seu salário é 1.500, porque todos os benefícios da Seguridade Social você não tem. Tá bom? Então, se você for pagar seu INSS, for pegar seu imposto retido na fonte, for pagar todos os tributos agora para você poder ser contemplado pela defesa social trabalhista, você está recebendo metade disso, porque é o preço que sai. Entendeu? Então, você está recebendo 3 mil, só que seu salário não é 3 mil, nunca foi. Né? Então, tira 13º, tira INSS, tira plano de saúde, tira uma série de coisas, seu salário vai ser 1.500. Né? E aí? Mas a pessoa não vê, ela vê o ganho imediato. Entendeu? Então essas empresas elas controlam pela subjetividade, pela meritocracia que você colocou. Então, a meritocracia nada mais é do que uma forma boa de controle social. Funciona maravilhosamente. Só que eu tenho que ter cuidado com pessoas que vão se adaptar a isso. Você tem perfil psicológico que vai se adaptar a isso e tem pessoas que não vão se adaptar. Nós vamos discutir isso à tarde na aula. Isso. Uma pergunta, então. O que fazer para manter-se na liderança? Bem, uma das competências mais importantes para se manter na liderança é observar mudanças ambientais, tá bom? E mercadológicas, ou seja, observar as mudanças do mercado, que vai solicitar então novos conflitos, novas adaptações, e isso vai fazer então com que você vá desenvolvendo competências e mantendo então constante aquele perfil adequado para a liderança. Eu diria que um dos perfis mais importantes, então, do líder é aprender a gerenciar conflitos. Um líder não vai fazer outra coisa na sua vida a não ser gerenciar conflitos. Então, para gerenciar conflito, eu preciso desenvolver, então, leitura de mercado, preciso desenvolver criatividade. Outros fatores motivacionais também fazem efeito, tanto quanto incentivos funcionais, há diversas formas de reconhecimento, não só remuneração. Sim, na verdade, eu dei exemplo da remuneração para ficar mais visível, mas essa mesma empresa que eu citei, o maior reforçador dele não é a remuneração, é reconhecimento profissional, é o reconhecimento social, é o reconhecimento estético de ganho, entendeu? Então, às vezes, o reconhecimento profissional, perspectiva de crescimento, funciona melhor do que dinheiro. Carol, a meritocracia que citei acima não é somente, exclusivamente voltada à remuneração. Reconhecimento pode ser feito até uma simples homenagem, sim. E é muito importante você fazer essas homenagens, que essa homenagem também cria mitos. Toda empresa grande, à medida que vai crescendo, eu preciso criar os mitos. O que é isso? Tem uma empresa aí, que eu fiz pesquisa,
que tem uma praia do Cerrado aí, a qual eu prestei serviço bastante tempo quando eu trabalhava na Cato, que ela tem um funcionário lá que ela se orgulha muito. Ó, o Zezinho aqui hoje é encarregado da limpeza de piscina. Ele está aqui há 22 anos. Ele é encarregado de limpeza de todas as piscinas. Tá bom? Tadinho, o Zezinho lá que está há 22 anos lá, recebe hoje como encarregado um salário de 3,5. Mas para chegar a esse salário, ele precisou então trabalhar mais de 10 anos na empresa, 15 anos. Tá bom? Mas isso é importante para quê? Todo auxiliar de serviço geral, então, que trabalha com limpeza, acredita, nossa, se ele chegou, eu posso chegar. Beleza. Quantos vão chegar lá? Depois que rodar uns 100 mil auxiliares de serviços gerais, talvez algum, na hora que o Zezinho morrer, que ele serve como mito, chegue lá. Se não, talvez ninguém vai chegar. Entendeu? Então, a remuneração, ela é secundária, na verdade, no processo. Ela não é o principal. Eu preciso, então, criar formas adequadas e diversas de estimular a motivação da equipe. Que ele tinha dado o exemplo da remuneração. Não, eu dei o exemplo da minha remuneração porque é mais notória, mas ela não é o motivador principal hoje das pessoas. Vou repetir aqui, que eu já citei em algumas lives, mas vou repetir. Pessoal, hoje o salário ele é o 5º lugar motivacional das empresas. Pesquisa da Você SA e da Exame, tá bom? E é uma pesquisa que é longitudinal, todo ano eles apresentam isso, então não é de hoje, não é esse ano. Então o salário é o 5º. O que motiva a pessoa? Logo, se você ligar para alguém e perguntar o que te motiva a trabalhar, a maior parte das pessoas vão falar que é o salário, tá bom? E na hora que você pergunta qual que é o problema da sua empresa, a pessoa também vai reclamar o salário. Por quê? Para a psicanálise, para a linha psicodinâmica do trabalho, que é a minha linha de pesquisa, o salário representa a cristalização libidinal de todas as insatisfações vivenciadas no trabalho. Vou repetir. O salário representa a cristalização libidinal de todas as insatisfações vivenciadas no trabalho. O que é isso? Eu estou com raiva do meu chefe, que não me reconhece, não paga proporcional ao que eu mereço, eu vou reclamar do quê? Do trabalho. Eu estou descontente com a minha equipe, que não é unida, que não tenho amigos, só tenho colegas, não posso confiar em ninguém, eu vou reclamar de quê? Do salário. Eu estou descontente com a minha carreira, que eu acabei desenvolvendo em algo que eu não gosto, eu queria estar com o meu restaurante, eu queria estar em outro lugar, eu vou reclamar de quê? Do salário. Então o salário vai cristalizar todas as insatisfações vivenciadas pelo indivíduo na vida. Entendeu? Então, a primeira coisa que as pessoas vão apontar como motivador ou desmotivador é o salário. Porém, o salário, na hora que você vai fazer a pesquisa real e desvendar o que está por trás do salário, que é isso que a psicodinâmica faz, para não aceitar apenas uma demanda imediata reclamista, eu preciso entender de onde vem essa demanda e como ela foi construída. Então, eu preciso entender o que está por trás do salário. Então, o salário se torna, então, o 5º motivador para a produtividade. Primeiro motivador, e um líder tem que saber bem disso, e acompanhar, porque pode mudar ao longo da história. Primeiro motivador, perspectiva de crescimento. As pessoas tendem a buscar as empresas que possibilitam a ela crescimento profissional. Isso estimula mais. Você vai ter várias pessoas saindo aí de Porongatu para trabalhar em outras cidades maiores, Gurupi, Goiânia, Anápolis, porque lá tem empresas que permitem um crescimento, uma ascensão. Aí no interior, você só consegue ascensão se tornar amante do dono ou se for esposa do dono. Se não for assim, já era. Então, perspectiva de crescimento. Segundo motivador, liderança. Uma liderança que me reconheça, que me traga satisfação, entendeu? Que eu concorde com as ideias. Terceiro motivador, clima organizacional ou equipe de trabalho. Seja um clima harmônico, que não seja conflitivo a ponto de desintegrar a equipe. Conflitos vão ter, sempre vai ter, tá bom? Mas que seja um clima organizacional legal, que eu queira estar naquela empresa, tá bom? E em 5º lugar, o salário, tá bom? Só para vocês saberem. Então, quando a gente fala de liderança, a importância da liderança hoje é porque ela está em segundo fator motivacional, há uma falta, há um apagão de líder na cultura brasileira por uma questão cultural, tá bom? Porque a nossa cultura, a forma de aprendizagem, desenvolvimento intelectual
do brasileiro não desenvolve nele, em nenhum momento, as competências necessárias para ser crítico. Nós aprendemos na escola a o quê? A ficar em fila, reta, não conversar, vomitar na prova tudo que o professor falou e da forma correta que ele falou, da forma que está no livro. Nós aprendemos então a decorar coisas que são inúteis, que nós não entendemos para que serve. Nós aprendemos então que eu vou ter sucesso após eu conseguir diplomas, após eu aprender várias línguas, após eu ser o expert em informática. Beleza, isso é capital intelectual acumulativo. Isso não desenvolve um bom líder. Isso faz parte, sim, do rol de conhecimento necessário para o líder, dependendo do segmento que ele vai atuar. Porque dependendo, nem isso ele precisa. Porém, as competências comportamentais de um líder, elas vão além disso, e é isso que a gente vai estudar e permanecer nessa discussão à tarde. Para você ter ideia, pesquisa do CAGED, de cada 10 pessoas demitidas, 8,5 são demitidos por questões comportamentais. Não são demitidos por questões técnicas. Ou seja, eles não foram demitidos porque ele não sabia fazer aquilo que ele se propôs a fazer, aquilo que estava no diploma. Não foi por isso que ele foi demitido. Ele foi demitido porque não respeita a hierarquia, não tem disciplina, não tem proatividade. Ou seja, ele foi demitido por questões comportamentais. Questões comportamentais em que o ambiente de ensino nosso, do ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, ensino estrito sensu, não forma. Você tem uma pancada de doutor sendo formado aí, que eu conheço, tá bom? Que tem título maravilhoso, teses que dariam livros maravilhosos, mas o indivíduo nunca nem produziu um livro e ele não consegue passar o que ele tem. Tá bom? Por quê? Porque ele só é um profissional de decoreba, de livro. Não foi para a prática, não teve que resolver conflito, né? Não resolveu dois funcionários se esfaqueando, aí o que eu vou fazer? Né? Não teve que resolver uma planilha que veio diferente, que atrapalhou o pagamento de uma folha de pagamento de 10 mil pessoas. Não teve que resolver nada contingencial, ele só teve que se deparar com livros. E hoje ele tem uma série de diplomas que servem como desodorante, ou seja, ele coloca debaixo do braço, sai para lá e para cá, né, para enriquecer o látis dele, mas ele não tem um cargo de liderança e não vai conseguir, a não ser que passe num concurso público, né, babe o ovo de alguém e consiga um cargo de comissionado aí, e mesmo assim ele não vai se manter por muito tempo, entendeu? Porque mesmo o cargo de chefias dados, ele não se mantém se ele não desenvolver competência de liderança, então tem que ter um cuidado muito grande com isso. Separar o que são quesitos comportamentais para desenvolver líderes e o que são quesitos comportamentais desenvolvidos por uma sociedade que aliena, que controla e que manipula, para que o indivíduo não torne crítico, para que não questione os mitos e acredite que o dom divino está vindo aí, que eu vou então esperar que uma hora Deus proverá, né? Eu estou seguindo, estou fazendo a minha parte, estou acordando cedo todo dia. Se acordar cedo garantisse sucesso, padeiro era milionário. Entendeu? Não é só isso. Eu preciso, então, construir um planejamento de carreira. Eu preciso identificar no meu comportamento, então, o que está impactando, né, o meu desenvolvimento intelectual, emocional e quais as competências que eu preciso desenvolver para ser líder. Preciso me colocar em situações que precisem de líderes, que desenvolvam, então, essa parte minha que a formação acadêmica nos desenvolve, que é a criticidade, a criatividade, o pensamento divergente, procurar outras soluções. Vou dar um exemplo desse momento histórico nosso, de pandemia. Todo mundo procurando culpado. Todo mundo querendo uma justificativa de teoria conspiratória, de arma química e tudo. Isso vai resolver problema? Não. Né? Isso nada mais é do que representação de pensamento convergente, que quer achar culpado, tá bom? Que quer uma solução simples. Tá bom? Que acha que tudo vai se resolver por um passe de mágica divino. Vamos rezar aqui, todo mundo ficar rezando. E vamos rezar junto, que às vezes o vírus não vai pegar, o pessoal está orando. Tá bom? Só se for em você. Entendeu? Então essa teoria conspiratória, essa busca de culpados, nada mais é do que pensamento convergente. Pensamento de controle. Não, pessoas que têm uma capacidade de liderança, nesse momento, não está procurando culpado. Está procurando entender e ver os resultados que isso vai ter, impactando na vida dele, na economia nacional, ali, regional de onde ele está. Entendeu? Isso é pensamento divergente, é não procurar culpados, não procurar o porquê. Procurar o como fazer para poder resolver isso, porque o problema está posto. Entendeu? Quem procura culpado é chefe. Né? Chefe mesmo de tribo. Deixa eu ser bem claro.
Também me falaram alguma coisa aqui. É verdade. Deixa eu voltar aqui, pessoal. Fizeram a pergunta. O foco principal é mostrar que o valor que ele é valorizado dentro da empresa. Este fato vai fazê-lo ter interesse e autodesenvolver e buscar seu melhor. Sim, exato. Isso mesmo. Mas a maioria das empresas preferem diplomas. Não, não é que preferem diploma, vou só responder. É porque de antemão elas têm que construir alguns quesitos. Os quesitos que é necessário para aquele cargo. E não tem como eu prever que o indivíduo que tem tal comportamento vai ter garantia de produtividade. Então eu prefiro alicerçar em cima do conhecimento. Porque nós vivemos em uma sociedade de títulos. Então o Brasil funciona assim. Mas a partir do momento que você está em cargos de chefia de nível superior, já vai ser indiferente seu diploma de pós-graduação, né, de mestrado, se você não colocar em prática o que você aprende ali naquele título. Essa é a diferença. E detalhe, você tem cargo de chefia aí, de líderes, na construção civil principalmente, né, de armadores, de carpinteiro, que o indivíduo não tem escolaridade, mas ele tem uma competência tal que ele lidera e tem equipes muito boas. Então, nem sempre o diploma. Porém, a nossa sociedade é uma sociedade que se desenvolveu como uma sociedade de títulos. Por que isso aconteceu? Simples, exploração, né, portuguesa, e era assim que era feito em Portugal, só se passava o bem ou o poder, o controle social a quem tinha títulos, então isso se proliferou na nossa cultura. Tarcísio, alienação imposta pela sociedade, como disse a Carol, por isso estamos aqui. Sim, mas entendam que o título, então, ele permite você concorrer à vaga, né? Mas ele não vai garantir que você vai ficar lá. Você pode participar até ser selecionado. Agora, se você não mostrar que você sabe utilizar aquele conhecimento que você aprendeu, esse MBA que você está fazendo, beleza, agora me mostra o diferencial. Estou contratando você porque você tem esse MBA fala que você tem expertise de mercado, que você consegue gerenciar, que você consegue visualizar possibilidades conflitivas e resolvê-las profilaticamente, ou seja, preventivamente, beleza, eu te contrato. Chega lá, se você senta na mesa, né, e fica lá, oba, o que tem para fazer hoje? Oba, não tem nada para fazer hoje, não tem probleminha nenhum. Beleza. Então você não tem proatividade nenhuma, não tem iniciativa e acaba sendo mais um chefinho que vai ser mandado embora logo, independente do seu título. Brincadeira à parte, comportamento conta muito, tá? Nada adianta o diploma na parede, a cabeça do indivíduo não funciona de acordo com o que a empresa espera ou procura. Isso mesmo. Pessoal, o Instagram já avisou que acabou o tempo da live aqui, tá bom? Aguardo vocês então na continuação nossa, à 1h da tarde, lá na sala virtual.